Meu nome é Alexandre Wunderlich. Em atenção ao convite da editora Tirano Blanc, vou pontuar 10 problemas sobre o Instituto da Colaboração Premial no Brasil. Problemas esses que, entendo, não foram solucionados no plano legislativo e que foram descobertos, vamos dizer assim, ou construídos a partir da minha prática forense e alguns acordos que tive a oportunidade de firmar na condição de advogado, e um tanto dos debates que eu tenho produzido no programa de pós-graduação em Ciências Criminais da PUC e do INSPER, em Porto Alegre, São Paulo. Quero agradecer a oportunidade de levar questões para o debate, de promover o crescimento da ciência com todos os interlocutores que vão assistir o curso da Tirano Blanc nesse momento de quarentena. Serei bastante breve e, desde já, para situar a assistência, quero dizer que sou favorável ao Instituto da Colaboração Premiada. Respeito divergências, respeito a crítica que é feita, mas eu não costumo comungar com a crítica de que a delação premiada ou a colaboração premiada deve ser banida do Estado Democrático de Direito. Ao contrário, acredito que é um meio de persecução penal eficaz, é um instrumento de defesa de pessoas físicas e também nos acordos de leniência das pessoas jurídicas, mas temos um desafio muito grande pela frente, que é o de compatibilização do Instituto da Colaboração Premiada com o sistema jurídico de garantias brasileiro. Esse é o grande desafio e é assim que eu promovo esse debate, apontando os problemas do Instituto, que ainda é um instituto jurídico novo e que o Supremo Tribunal Federal vem dando alguns caminhos sobre eles nos acordos de colaboração, sobretudo na Lava Jato, com as homologações que são feitas, e sobre o procedimento da delação premiada é que nós temos que nos debruçar. Eu também costumo dizer, usando um pouco do material que vou trabalhar com vocês, que a colaboração premiada é um instituto que veio para atender também, basicamente, a chamada criminalidade não convencional, ou a criminalidade de colarinho branco. Esse instituto ingressa no país num momento bastante complicado, porque a nossa prática forense ela vem sofrendo uma diluição das categorias teóricas e dogmáticas, com uma apresentação de resolução de problemas complexos a partir de uma visão muito redutora da realidade. Esse esfacelamento de elementos importantes como conduta, nexo causal e resultado vem contribuindo para que o debate seja feito de uma forma mais rasa na jurisprudência e na doutrina nacional. Então, o Instituto entra nesse cenário. E aí nós passamos, sim, a desenvolver a chamada justiça penal consensual no Brasil em duas dimensões, que eu costumo chamar, assim, para os meus alunos da PUC do INSPER. Num texto que eu escrevi com o professor Miguel Reale Júnior, nós tecemos algumas considerações sobre essa primeira experiência, que é a justiça penal negocial de primeira dimensão, que foi objeto das infrações de menor potencial ofensivo, e é agora, numa segunda onda, vamos dizer assim, da justiça penal consensual no Brasil, a justiça de segunda dimensão, nas infrações de alta complexidade, na ORCRIM, na anticorrupção e na lavagem de dinheiro. Se de fato nós tínhamos muitas dificuldades na primeira dimensão, nos crimes de pequena gravidade, evidentemente que nós poderíamos prever que os problemas seriam vários nos crimes praticados por organização criminosa. Pois bem, essa colaboração premiada ainda em mutação no Brasil, um instituto cheio de críticas, é verdade, mas essas críticas não foram solucionadas no pacote anticrime, mas foram algumas delas não totalmente sanadas, mas o texto redacional melhorou um pouco e, de certa forma, também contribuiu para a consagração do Instituto no Brasil. Mais uma vez, o Poder Legislativo adota a colaboração premiada como um meio para a persecução penal. E o desafio nessa pequena fala é trazer um pouco mais de segurança jurídica
os 10 questionamentos que eu vou fazer. Aqueles que tiverem interesse num texto mais atual sobre o pacote anticrime e a legislação atinente à colaboração premiada, escrevi um pequeno artigo com o professor Felipe Bertoni, chamado Primeiras Notas sobre a Colaboração Premiada após o pacote anticrime, que já está disponível no material que eu estou trazendo para todos vocês a partir dessa preparação da aula. Sobre o procedimento da colaboração premiada, eu basicamente o divido em 6 etapas. E essas 6 etapas foram construídas por experiência de acordos realizados. Foram mais de 10 acordos no cenário nacional, muitos deles de repercussão internacional, e por experiência consegui traçar algumas dessas etapas. Desde o início das negociações, com o termo de sigilo, com todas as cautelas. Um acordo pode demorar 2, 3 meses, mas também pode demorar 1 ou 2 anos, como são os chamados maxi-acordos, né? Os acordos que envolvem pessoas jurídicas, pessoas físicas e vários estados, ou até mesmo vários países. Depois, a formalização da proposta e toda a discussão que se tem sobre a sanção premial e a homologação desse acordo perante o Poder Judiciário, a efetivação da colaboração que se dá no chamado pós-acordo, o sentenciamento e a concretização dessa premiação e também o cumprimento da sanção premial pelo colaborador da Justiça. Existem basicamente 2 acordos no Brasil que são homologados nesses modelos pelo Supremo Tribunal Federal. Um primeiro acordo, que eu chamo de sanção premial fechada ou determinada, quando o Ministério Público propõe essa sanção com seus regimes diferenciados, e essa sanção premial é homologada no bojo do acordo pelo juiz. Então, o colaborador da Justiça já sabe a sanção premial que ele vai ter ao final. Esse é o modelo do acordo de colaboração de sanção premial fechada. E um segundo modelo, que é o acordo de colaboração premial aberta, a ser fechada na sentença pelo magistrado, que é o que diz o texto da lei. Esse segundo modelo de acordo de sanção premial aberta, o colaborador da Justiça só vai ter definitivamente a sua sanção acertada por intermédio da sentença. Esses 2 modelos convivem no Brasil hoje, e em um outro texto que escrevi também mais recentemente, defendi que esses modelos deveriam ser compatibilizados num modelo só, para que somente após a consolidação do Instituto da Delação Premiada no Brasil, nós pudéssemos dar um passo mais largo, que é para os outros espécies de acordo, como o de não persecução penal, no Brasil. Enquanto nós não definíssemos o Instituto da Colaboração Premiada, salvo o melhor juízo, nós não poderíamos ir além do que como nós estamos fazendo no pacote anticrime. Bom, o objeto, basicamente, dos meus questionamentos ensejam reflexão, mas não tem uma resposta pronta. Tenho há bastante tempo discutido isso, especialmente esses problemas eu discuti com 2 colegas professores, o Dr. João Daniel Rassi e Rogério Fernando Taffarello, e a partir desse diálogo que venho fazendo com eles há bastante tempo, principalmente no Instituto de Estudos Culturalistas de Canela, nós escrevemos alguns textos que também estão aí disponíveis na bibliografia, e eu consegui avançar um pouco nesses problemas que coloco para o exame de todos. O primeiro problema é o seguinte: diante da omissão legal, porque há ainda uma omissão legal, vários vácuos desse instituto, é possível que o agente do Estado que está negociando contigo, o Ministério Público ou a polícia, pode criar regras, pode definir regras, sejam regras criadas por resoluções e portarias, ou sejam regras criadas basicamente pela autoridade que tem o poder de definição dessas regras na mesa. Primeiro questionamento: é possível elaborar acordos a partir de uma cronologia e discricionariamente criada, uma cronologia criada de forma discricionária e até alterada no meio do jogo, segundo a forma que é imposta unilateralmente pelo Estado, ou pelo agente do Estado? Evidente que quem dá as cartas do processo negocial é o agente público, e o agente público tem o condão de poder manipular essas regras se essas regras não forem
absolutamente claras. O segundo questionamento que deixo aos colegas sobre o Instituto da Colaboração Premiada, pensando em salvar o Instituto, deixá-lo compatível com o sistema rígido de garantias, umas relação bionívoca entre garantias materiais e instrumentais, é sobre vazamento das informações confidenciais dos acordos, ou dos chamados anexos temáticos. É comum esses anexos temáticos, ou seja, fatos que são narrados pelos colaboradores, com tarjas ou sem tarjas ou com timbres de confidencialidade, sejam vazados, ou seja, sejam encaminhados aos meios de comunicação. É evidentemente que essa prática é uma prática que tem previsão de crime no Brasil, mas muitas vezes é possível especular que um determinado defensor, querendo pressionar para que o seu acordo seja realizado, possa, eventualmente, passar uma informação confidencial a um jornalista, ou um agente público que quer esvaziar o poder de ter ativos de um colaborador, dizendo que esse fato já é conhecido, também pode usar dos instrumentos de mídia. Nós tivemos algumas experiências sobre esses aspectos, sobretudo a partir do Intercept, dos jornalistas que divulgaram algumas mensagens no Brasil, e causa bastante espécie que a legislação nova não tenha definido o que acontece quando esses vazamentos seletivos ocorrem. Ou seja, é possível a homologação judicial de acordo antes que os vazamentos sejam efetivamente apurados? Será que esses vazamentos não devem impedir a realização ou a continuidade do acordo? Terceiro ponto que deixo à consideração dos colegas é mais interessante e um pouco mais complexo. O uso de informações nas negociações simultâneas. Pode o agente do Estado estar negociando com 5 réus ou 5 investigados na mesma operação? O investigado 1, investigado 2, 3, 4, 5 procuram o agente do Estado e iniciam uma negociação. Evidentemente que esses pretensos colaboradores não conversam entre si, e esses pretensos colaboradores, em cartel ou não cartel, os crimes praticados por meio de ORCRIM, levam informações ao agente do Estado, ao agente negociador. Esse agente do Estado obtém informações com o pretenso colaborador 1 e usa para negociar essas informações com o pretenso colaborador 3 e faz isso de uma forma, vamos dizer assim, usando informações sem que os acordos sejam devidamente assinados e homologados. Ao final, ele escolhe um desses interlocutores, firma o acordo só com esse. A pergunta que se faz é possível o uso dessas informações em negociações simultâneas? Caso exista utilização dessas informações, quais são as consequências jurídicas? Em semelhante sentido, o mesmo advogado pode representar quantos colaboradores? Vejam que num processo negocial, imaginem um acordo com mais de 70 colaboradores, ou até mesmo o exemplo que é público, o maior acordo do mundo da empresa Odebrecht, quando mais de 70 pessoas fizeram um acordo. Os advogados podem representar mais de 5, 6 pretensos colaboradores. Na discussão das penas, talvez aquele que tenha negociado penas de 10 pretensos colaboradores tenha um poder de barganha maior na mesa daquele que só representou um dos colaboradores. O Ministério Público pode negociar com várias empresas, obter informações e com essas informações tentar fazer um acordo com um determinado acusado. Isso é uma das reflexões que também não se coloca a termo com a nova legislação. A quarta é o conflito de atribuições. É juridicamente aceito que um agente do Estado, quando eu falo em agente do Estado, estou falando, pode ser PGR, pode ser Ministério Público Federal, Estadual, pode ser Força-Tarefa, pode ser a polícia, pela jurisprudência que tem sido admitida a participação, e esse conflito de atribuições sobre o mesmo objeto. Uma empresa que tenha crimes praticados em todo o cenário nacional, ela procura o Ministério Público de São Paulo para negociar um acordo, entrega os anexos, sofre uma busca e apreensão a partir do Estado do Rio de Janeiro. Os órgãos não se comunicam. Nós não deveríamos ter um centro
para tratamento de acordos, ou uma espécie de comunicação entre os próprios órgãos para facilitar e dar uma nova dimensão dos acordos no Brasil. O quinto questionamento é a velocidade da negociação, que pode ensejar o que a doutrina chama de colaboração tardia. Eu sou agente do Estado, negocio com o colaborador e retardo o nosso processo negocial, porque eu sei que esse colaborador já tem uma ação penal em curso. Depois da sentença, segundo a lei, as reduções legais devem obedecer a pena, a sentença penal condenatória. Como eu sou agente do Estado e eu tenho o poder de aprazar as reuniões, essas reuniões, na verdade, reuniões negociais, eu seguro, eu retardo, eu digo para o procurador, advogado do colaborador que não tem agenda, que tem outras atividades, e seguro esse processo de negociação até que saia a primeira sentença. E aí eu acelero o processo. É possível que o agente do Estado retarde deliberadamente o processo para a obtenção de uma sentença condenatória em ação penal em trâmite? O colaborador está à disposição, ele quer fazer o acordo, mas o Ministério Público ou não tem capacidade de trabalho ou, usando dessa estratégia, pode ter um acordo mais vantajoso. O sexto questionamento é sobre propostas simultâneas e ordem de prioridade. O CAD tem uma experiência bastante interessante em acordos, e sobretudo nesses casos de cartel, evidentemente, de abuso de poder econômico. Lá, a primeira empresa cartelizada que procura o CAD recebe um ticket, que eles chamam de marker, e é o primeiro que vai ter o benefício, ou que vai ter os maiores benefícios, como a imunidade. Nessa perspectiva, na colaboração premiada, imaginem que em 10 ou 15 ou 5 pessoas procuram a Procuradoria-Geral da República e que querem fazer um acordo. A Procuradoria-Geral da República, então, tem uma fila, mas essa fila é uma fila sigilosa. O advogado A manda um contato, o advogado B, o advogado C, o advogado D. Mas a PGR escolhe, falando por hipótese, pensando a lápis, escolhe o advogado C, ou o caso C, vamos dizer assim, e promove o caso C. É possível que o agente do Estado possa invocar uma ordem de prioridade? Eu tenho mais interesse em tratar desse assunto, porque esse assunto envolve tantos milhões, ou envolve fulano, ou envolve Beltrano. Os outros eu vou deixar para depois. Não era mais lógico que nós tivéssemos um critério um pouco mais transparente? O sétimo questionamento fala sobre a rejeição da proposta. Imagine um processo negocial bastante longo, processo negocial de 1 ano, e ao final o Ministério Público não faz a proposta de sanção premial, recebe todos os anexos, discute todos os anexos temáticos, vai e volta os anexos temáticos e no final ele diz, olha, nós resolvemos que não há interesse. E dá uma declaração ao colaborador, pretenso colaborador, e inutiliza esses documentos todos. Essa rejeição da proposta pode simplesmente ser imotivada, sem uma manifestação escrita, sem fundamentação? O oitavo problema é a rescisão do acordo. A rescisão do acordo, no caso precedente nacional da JF, o ex-procurador-geral da República tentou rescindir esse acordo de certa forma unilateralmente. Mas o Supremo Tribunal Federal decidiu que para a rescisão do acordo é possível oportunizar um contraditório, um devido processo legal que viabilize pelo menos o direito de manutenção da avença. Ora, as partes acordantes projetam que esse acordo é um acordo formado por boa-fé, firmado com boa-fé. O professor Miguel Reale Júnior tem um texto sobre a teoria geral do acordo de colaboração premiada, que também está na bibliografia, onde ele defende a colaboração premiada como um todo, indivisível. E essa colaboração premiada, com esse fio condutor entre ela, não pode simplesmente ser rescindido unilateralmente por uma das partes. O nono ponto que eu gostaria de trabalhar para vocês foi também objeto de muita discussão no início das colaborações premiadas, como se o colaborador não pudesse recorrer do acordo, ou impugnar cláusulas do acordo, ou até mesmo da sentença judicial fruto da
colaboração premiada. O direito à impugnação ao acordo. O Supremo tem pacificado sobre isso, essa posição de que o colaborador pode, sim, impugnar cláusulas e recorrer da sentença no que não viole as linhas gerais do acordo. Eu escrevi sobre isso no livro do Pier Paolo Bottini e da ministra Maria Tereza Assis Moura, defendendo essa posição, e também tenho defendido bastante que o colaborador da justiça tem um dever de narrar fatos. O colaborador da justiça não faz juízo de tipicidade. Então, ele pode narrar um fato que ele entende que é uma corrupção, mas que não é uma lavagem de dinheiro. Então, ele é condenado pela corrupção, mas recorre da lavagem de dinheiro porque ele entende que esse fato ele não praticou. O dever é a narrativa fática. O conteúdo jurídico que vai estabelecer é o Ministério Público ou o juiz. E o último questionamento, que também entendo já até um pouco superado, é que havia no início, e nos precedentes dos maiores acordos foi assim, o início da sanção premial se dava na homologação do acordo. Nesses acordos que eu chamo de acordos abertos, não é? Ou melhor, de acordos com sanção premial fechada. Eu firmo um acordo com determinada força-tarefa, que eu vou cumprir 3 anos em regime diferenciado fechado. Claro, tem toda uma discussão se isso é legal ou não é legal, se pode criar um regime para esses colaboradores, mas o Supremo tem homologado esses regimes e tem colaboradores que já cumpriram a sanção premial por inteira, né, nessa modalidade. Então, eu parto de um pressuposto que o Supremo tem dito que é constitucional, mas vejam a situação. Eu firmo um acordo para cumprir 3 anos em regime diferenciado fechado, com monitoramento eletrônico e na minha residência. Mas eu não tenho uma investigação, eu não tenho uma ação penal e muito menos uma sentença. Então, poderia eu confessar todos os crimes perante a autoridade, o juiz homologar o meu acordo e eu, sem ter investigação, ação penal ou sentença, iniciar o cumprimento de sanção premial. Isso se tentou fazer em diversos acordos, não houve amparo, pelo menos nas decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal, e a jurisprudência vem se acomodando, nesse caso específico, pela impossibilidade, assim como não pode execução penal antecipada. Mas, se o colaborador voluntariamente procura o juízo homologador para que ele antecipe esse cumprimento, o Supremo, pelo menos em alguns de seus ministros, tem autorizado o cumprimento. Meus caros, essas são as 10 perguntas que eu deixo para vocês sobre esse instituto, a bibliografia mais atualizada que eu tenho, e agradeço bastante a oportunidade que a Tirano Blanc me deu.